Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Informática para Concurso e hoje nós vamos iniciar os estudos de um dos componentes mais importantes de um computador, a Unidade Central de Processamento, mais conhecida como CPU. Grave bem essa palavrinha, pessoal, essas três letras CPU e o seu significado, Unidade Central de Processamento. Antes de entrarmos nos detalhes de seus componentes internos, é fundamental que você compreenda o que é a CPU, qual a sua função e por que ela é considerada o cérebro do computador. Essa base é essencial para entender tudo o que veremos a seguir. A unidade central de processamento é o componente responsável por executar as instruções, processar os dados e controlar todas as operações do computador. De forma simples, podemos dizer que nada acontece em um computador sem a CPU. Sempre que você abre um programa, digita um texto, acessa a internet ou executa qualquer tarefa, a CPU que está trabalhando nos bastidores para que tudo funcione corretamente. Por isso, é frequentemente chamada de cérebro do computador, porque ela interpreta os comandos, toma as decisões e coordena os demais componentes do sistema. Aqui, a título de curiosidade, eu cito aqui dois fabricantes de CPU que são muito utilizados, que é a Intel e a AMD. Eles são responsáveis pela maior parte das CPUs utilizadas em computadores pessoais e servidores. Perfeito? E assim, vamos aqui falar sobre as principais funções da CPU, caracterizando aqui, classificando, melhor dizendo, em quatro funções principais. A primeira delas é o processamento de dados, ou seja, ela recebe dados de entrada, realiza cálculo e gera resultados. Ela também executa instruções, ou seja, cada programa é composto por uma sequência de instruções. A CPU lê essas instruções, interpreta e executa uma a uma. Ela também controla operações do sistema, ou seja, a CPU decide quando e como outros componentes, como memória, disco e dispositivos de entrada e saída, devem ser utilizados. E também ela comunica-se com memórias e dispositivos, ou seja, ela busca dados na memória, envia resultados de volta e coordena a troca de informações com periféricos como teclado, mouse e impressora. De forma resumida, o funcionamento da CPU segue um ciclo básico de busca a instrução na memória, decodifica essa instrução, executa a instrução e armazena o resultado. Esse ciclo acontece bilhões de vezes por segundo, o que explica a alta velocidade de processamento nos computadores modernos. Perfeito? E assim, falando de uma forma ainda um pouco resumida, porque nós vamos tocar nesses assuntos nas próximas aulas. A CPU ela é composta por alguns componentes internos fundamentais. São eles a unidade lógica e aritmética, a ULA, a unidade de controle, né, a UC, os registradores e a memória cache. A ULA ela é a parte da CPU responsável por realizar operações matemáticas e lógicas. Perfeito? A unidade de controle é responsável por coordenar o funcionamento da CPU. Os registradores são pequenas áreas de armazenamento dentro da própria CPU e a memória cache ela é a memória especial localizada entre a CPU e a memória RAM. Mas nós vamos ver esses assuntos, pessoal, na próxima aula. Para finalizar, é importante reforçar que a CPU é o coração do processamento do computador. Ela executa instruções, processa dados e controla todo o funcionamento do sistema. A partir dessa base, nas próximas aulas vamos aprofundar o estudo de cada um dos componentes que acabamos de ver. Tudo bem? E para fixar nosso conhecimento, vamos resolver uma questão de CPU envolvendo concurso público. Vamos lá. A unidade central de processamento é responsável por diversas funções dentro do sistema computacional. Assinale a alternativa que descreve corretamente a principal função da CPU. Então vamos lá. Letra A. Armazenar permanentemente dados e programas do sistema. Pessoal, essa alternativa está incorreta
porque ela não armazena dados e programas. Essa é a função de HD, de SSD e de outros meios de armazenamento. A CPU não armazena dados permanentemente, ela apenas processa informações que estão temporariamente na memória. Tá ok? Letra B. Executa instruções, processar dados e controlar as operações do computador. Essa é a alternativa correta. Justamente, a CPU é o componente que executa as instruções, processa dados recebidos da memória e controla o funcionamento geral do sistema. Tudo bem? Então, letra B é a alternativa correta. Mas vamos lá, letra C, gerenciar exclusivamente os dispositivos de entrada e saída. Essa alternativa está incorreta, porque assim, a CPU ela até participa do controle dos dispositivos de entrada e saída, mas não é a função exclusiva. Ela gerencia, esse gerenciamento, ele envolve sistemas operacionais, controladores, drivers de dispositivos, etc. Tá ok? Letra D. Armazenar temporariamente arquivos de usuários. Esta resposta está incorreta, porque o armazenamento temporário de dados ocorre principalmente na memória RAM e na memória cache. Perfeito? Então, a letra D também está incorreta. E letra E. Realizar apenas operações matemáticas. Está incorreta, pessoal. Embora a CPU realize operações matemáticas por meio da unidade lógica aritmética, a ULA, ela não faz apenas isso. Ela também faz execução de instruções, realiza operações lógicas, controla o fluxo de dados e coordena os demais componentes. Tudo bem? Então, a alternativa correta, letra B. Perfeito, pessoal? Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula.